Bom, final do ano chegando, um ano inteiro que a gente passou aí dentro dessa pandemia. A gente esperava de início que fossem durar 3 meses, já achava que era muito tempo e acabou que a gente já está em dezembro, agora começou a vacinação. As dúvidas agora são outras de quando isso vai passar, se a vacinação é segura, se não é. E para falar sobre isso, eu chamei hoje a médica e bailarina Isabela Lucchesi Gavioli, que eu tenho orgulho de dizer que é nossa colunista já desde o início do site, há 10 anos está com a gente. A Isabela é especialista em reumatologia e medicina do esporte, é professora de dança na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em artes cênicas, também é membro da International Association for Dance Medicine and Science. Ela vai falar também um pouquinho mais sobre esse trabalho, esses estudos que eles têm lá com eles. E a Isabela, como eu falei, bailarina, ela é diretora, bailarina, coreógrafa do grupo Laços, um trabalho muito bacana também que ela desenvolve lá. Enfim, uma pessoa totalmente envolvida com a dança e totalmente envolvida com a saúde. Isabela, vamos começar falando um pouco sobre o momento agora que a gente está vivendo, depois de todo esse ano aí de pandemia. Enfim, foi isso que o nosso bate-papo surgiu nisso para falar. Eu queria que você já começasse falando sobre a vacinação. Keila, obrigada pelo convite, é um prazer estar junto com a Dança em Pauta, tenho maior orgulho de fazer parte da equipe desde o início e de estar conversando contigo também. Então, vamos começar direto falando da vacinação. Eu vou falar sobre a vacinação, mas eu queria, antes de tudo, filosofar um pouquinho sobre a vacinação, né? Porque tu falaste muito do momento, o momento que nós estamos, esse momento psicológico, ele variou muito ao longo do ano, né? Eu me lembro vivamente da sensação que a gente estava naquele dia 16 de março, quando fechou tudo, pelo menos aqui em Porto Alegre, no Brasil também, que ia ser rápido, que ainda se questionava o uso de máscaras. Pensa bem, hoje a máscara é uma coisa tão obrigatória, há poucos meses atrás a gente estava questionando o uso da máscara. Depois se passou por um período de quase que total confinamento, depois as pessoas começaram a sair. Então, o que eu quero dizer é que o cérebro da gente, ele tem uma urgência de processar a informação, e a gente fica muito ansioso e muito desesperado pela próxima fase. E nós estamos agora, Keila, estatisticamente, num momento não bom, nem no Brasil e nem em alguns estados especificamente. Aqui onde eu vivo, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nós começamos muito bem, e agora está sendo o nosso pior momento da pandemia. Só que, em contraponto, nós estamos num momento de fadiga psicológica. Aí que eu quero chegar quando eu digo com filosofar, né? Nós estamos cansados do confinamento, estamos cansados do cuidado, só que o vírus ainda está circulando, e ele está seguindo seu curso natural, com algumas poucas modificações que a gente está fazendo, em termos de tratamento hospitalar e alguns conhecimentos que já se tem. Mas o que eu quero muito alertar, assim, ó, a gente quer falar da vacina porque a gente está atribuindo à vacina um valor simbólico de volta àquele normal que a gente conhecia, de voltar a fazer tudo o que a gente fazia antes, e talvez, Keila, não seja isso, tá? Então, eu não quero ser alarmista aqui, não serei alarmista, mas também não vou tapar o sol com a peneira, não vou dourar a pílula, acho que vou lançar algumas reflexões para a gente ser bem realista e bem maduro aqui, tá? A vacina vem, é uma pressão da sociedade mundial, é uma pressão da ciência, também é uma pressão econômica, porque a vacina talvez esteja representando um retorno substancial à atividade econômica, mas nós temos que pensar nesse valor simbólico que a gente está atribuindo, né, da vacina como retorno a uma vida desejada e que talvez ela não seja. Então, eu pesquisei atentamente, né, já estava acompanhando, claro, desde o início, em função da prática clínica, estava acompanhando esse ano muito mais até da Covid-19 do que das coisas da nossa própria especialidade. Mas, especificamente para essa nossa entrevista, então, eu fui procurar essas informações a respeito de como que a vacina poderia e pode estar sendo desenvolvida tão rapidamente. Porque a gente que acompanha calendário vacinal, pediatra, eu, no caso, que lido com pacientes imunodeprimidos, a gente tem que falar da vacinação do adulto, a gente estava acostumado com as vacinas habituais, sendo desenvolvidas entre 4 e 12 anos, Keila, as vacinas que nós temos no calendário vacinal brasileiro, as das crianças, a tríplice, tétano, a MMR, as vacinas de adulto, de herpes, do que tu imaginar, né, as que estão no mercado já no calendário vacinal, demoraram todo esse tempo para ser colocadas no mercado, com toda a pesquisa e toda a comercialização. Como é que uma vacina segura poderia vir em um ano?
Então, eu li bastante coisa, mas basicamente 2 especialistas muito renomados, internacionais, que explicaram como que isso pôde ser feito tão rapidamente. E eles enfatizam que a parte técnica não foram queimadas etapas na parte técnica. 2 motivos. Um deles é que essa técnica principal, né, das vacinas principais que estão em pauta, a vacina que usa o RNA, ela já começou a ser pesquisada praticamente 10 anos atrás. Ele menciona uma experiência, um protocolo da Organização Mundial da Saúde que já imaginava que iria existir uma doença que nós não conhecíamos, que era nova, que ia causar muitos óbitos e para a qual nós teríamos que ter uma ação muito rápida e muito assertiva. Então, a OMS já meio que previa, né, que a gente poderia passar por uma... No começo da pandemia foi falado muito sobre isso, né, sobre essas previsões. Tem até um autor que já tinha escrito um livro falando sobre isso, né, que eu acredito que você deve saber falar melhor aí sobre o assunto, mas eu cheguei a ler matérias dele, vi entrevistas com ele e tal, bem no começo da pandemia que eles já diziam isso, e depois até pegando o gancho nisso, depois você pode dizer, porque eles já preveem uma outra pandemia mais para frente, né? Exatamente. Então, essa é uma situação hipotética que eles chamaram de doença X, tá? E para que a gente não fique pensando em teorias da conspiração, aí, então já estavam prevendo, já estavam planejando, já fizeram isso artificialmente. Não, é que as pessoas que trabalham profundamente nessa área técnica, infectologistas, epidemiologistas, virologistas, eles já sabem como é que as coisas se comportam. Esse não é o primeiro vírus da humanidade, né? Então, era sábio, era até desejado da parte deles que eles estivessem à frente do seu tempo, digamos assim. E isso já estava acontecendo, essa técnica do desenvolvimento da vacina por RNA, ela já vinha em desenvolvimento há praticamente uma década, por isso que ela pôde ser usada agora com tanta rapidez, tá? Então, não foi toda a parte técnica da vacina que surgiu agora do nada, né? Simplesmente essa técnica ela foi aplicada agora para o coronavírus e a gente pôde, então, ter essa parte rapidamente. Só fazendo mais uma colocação, eu acho que também tem a questão de que antes a gente não se preocupava tanto com isso. Então, a gente não ia atrás de informações, né, sobre o assunto. E por isso parece uma coisa tão nova como você está falando, né? Eu vi que logo que né, estourou a pandemia, sei lá se essa palavra é certa, né? Mas quando foi proclamada a pandemia, começou a aparecer filmes antigos, a Netflix, por exemplo, eu assisto muito, todo mundo, né? Começou a trazer filmes sobre ebola, sobre vários surtos fictícios e não fictícios, né? Passaram um filme sobre a África, um surto também que teve lá, enfim. E são filmes que não são, tem vários que não são de agora, são coisas anteriores, só que a gente não prestava atenção. Totalmente concordo contigo. Desde que eu me formei na faculdade, a gente tinha aqueles conceitos de endemia, epidemia e pandemia. Então, a gente decorava aquilo, botava na prova. Endemia é uma doença que se alastra rapidamente, mas que está sob controle. Epidemia é um termo mais genérico, epi é o que está em volta, né? Então, é o que abrange toda uma população, especificamente, por exemplo, uma epidemia na população brasileira, uma epidemia na população de gestantes, né? E a pandemia é quando abrange tudo. O prefixo pan significa isso, abrange tudo, abrange todos, pega todo mundo, né? Então, eu, desde que sou viva aqui, eu não tinha presenciado uma pandemia, né? E em janeiro estava em férias, viajando, e eu vi, é exatamente isso que você está falando, eu estava vendo aquilo pelo noticiário, né? Aqueles brasileiros, 40 brasileiros sendo resgatados de Wuhan, ficando em quarentena numa base aérea no Brasil, aquilo também era só uma notícia de jornal, né, de televisão. E rapidamente, em poucos dias, aquilo se transformou numa realidade para a qual nós não fomos preparados, né? Ninguém avisou. Imagina se alguém tivesse te avisado, olha só, daqui a X dias vai ficar trancada em casa durante, não sabemos, 2 anos, vai mudar teu jeito de comer, de trabalhar, de dormir, de tudo, né? Então, isso que tu está falando, assim, da gente agora tá prestando mais atenção, é muito, muito verdade. E os profissionais da área da saúde, de certa forma, nós estamos muito... não é gratos a palavra, mas estamos um pouco satisfeitos até com o fato de que a sociedade está dando mais importância para conceitos que já eram muito importantes para nós e que a gente não conseguia fazer as pessoas entenderem. A importância da pesquisa, a importância do teste dos medicamentos, né? Então, agora todo mundo fala em fase 1, fase 2, fase 3. Poxa, antigamente chegava um paciente no meu consultório e perguntava alguma coisa sobre um medicamento que foi anunciado na internet ou na TV, sem teste algum, e dizia, mas doutora, por que eu não posso usar isso daqui?
Bom, agora a gente tem, todo mundo tem mais noção que o medicamento precisa ser testado em várias fases, que além de ter eficácia, ele precisa ter segurança, né? Então, isso está valendo para os medicamentos, para a vacina, toda a população está mais inteirada dessa nomenclatura científica. E isso é muito bom, né, Keila? Uma das perguntas que eu tinha aqui, eu acho que tem a ver que você falou isso de conceitos que para vocês, profissionais da medicina, está sendo interessante a gente ter mais atenção, mas uma das coisas que eu anotei para falar com você sobre a questão da higiene, né? A higiene, a gente sabe que historicamente foi algo que mudou a questão de saúde no mundo, né? A partir do momento que se começou a ter higiene, mais condições de higiene. Mas a gente sabe que aqui não são todos que têm as condições sanitárias ideais aí, né? Água encanada, sistema de esgoto e tal. Mas tirando ainda disso, falando sobre aquela população que tem condições de manter essa higiene, você acha que mudou nessa pandemia? Quer dizer, mudou, né? Porque a gente vê todo mundo mais preocupado em lavar as mãos, né? Agora mais o álcool gel e tal. Mas tem gente que tem falado que esses hábitos vão ficar para o pós-pandemia. Você acha que isso realmente vai ficar? Eu acho que sim, Keila. E a gente já verificou um pouquinho isso a partir de 2009, que foi aquela epidemia de H1N1, né? Foi quando surgiu aquele surto de H1N1, que infelizmente pegou mais pessoas jovens e gestantes. A gente teve um grande número de óbitos de gestantes. E de lá já veio o uso do álcool gel. Eu não me lembro muito vivamente de antes de 2009 a gente enfatizar tanto o álcool gel. E a partir de 2009 as pessoas passaram a carregar consigo. Hoje em dia, eu lavar a mão, o álcool gel, elas dizem, mas eu já estava fazendo isso desde antes, porque já era meu hábito. Não será a maioria das pessoas que vai manter esse hábito, infelizmente, tá? Mas cada vez que a gente passa por um desses surtos sociológicos e epidemiológicos, um certo número de pessoas, uma certa fatia da sociedade vai incorporar esse hábito. E eu acredito que sim, isso já está acontecendo, né? Aquelas pessoas que têm mais dificuldade em se vincular a hábitos saudáveis, elas não vão modificar. Mas não é só isso que elas não modificam, são aquelas pessoas que também não modificam a sua alimentação, seu exercício físico. Então, é mais uma questão de educação para a saúde mesmo, né? Que tem que começar desde cedinho. Então, eu acredito que uma parcela da população vai conseguir manter. O que eu percebo, agora me colocando até como exemplo, eu sou uma pessoa que pegava pelo menos umas 3 gripe, resfriado aí por ano. Esse ano eu não peguei nada. Nada. Nada, nada, nada. Claro, eu já usava o álcool, eu já tinha o costume de chegar em casa sempre lavar a mão e tal, mas isso é minha pergunta. Será que isso é por causa da máscara mesmo? Porque, eu já tinha esse hábito, né, de não pôr a mão ali e tal. Claro que você redobra agora, mas eu fiquei pensando que talvez seja a máscara, porque eu sempre pegava umas gripezinhas, uns resfriadinhos durante o ano, e até fico preocupada do meu sistema imunológico ficar. Isso, mais uma pergunta dentro dessa. Se o sistema imunológico da gente não vai ficar mais fraco por não estar pegando outras gripes, outras doenças durante o ano. Perfeito. O teu comentário sobre a diminuição da incidência das doenças respiratórias, ele é totalmente verídico, né? Então, eu tenho colegas que estão mais na linha de frente do atendimento de emergência, posto de saúde, pronto atendimento, até um colega que faz atendimento domiciliar, né, de pacientes egressos aqui dos hospitais, e ele sempre comentava, todos os anos, assim, que o atendimento por pneumonias, traqueobronquites, crises asmáticas, era muito frequente, são as doenças da estação, né? Aqui no Brasil a gente tem bem marcadas as doenças do inverno, as doenças do verão. E esse ano ele disse que não atendeu, assim, nem 10% do que se atendia anteriormente. Isso é o comentário geral, né, de quem está na linha de frente no pronto atendimento. Então, a gente tem certeza que esse será um legado da pandemia, né, se nós conseguirmos manter esses bons hábitos. E é sim, em função da gente não emitir vapores respiratórios, as partículas respiratórias contaminadas, principalmente em função disso, e mais todo o restante do cuidado com as mãos, o álcool gel, etc. Mas sim, está mais relacionado à evitação, né, do que sai aqui pelas nossas vias nasais e orais em termos de gotículas contaminantes. E a outra coisa que tu falasse, com relação ao sistema imunológico, ele é muito inteligente, Keila, ele não vai ficar
desestimulado pelo fato da gente não ter tido 1 ou 2 ou 3 gripes a mais esse ano. Ele está funcionando, ele está tendo contato com agentes que tu nem sabe, que tu nem imagina, e ele está lá trabalhando, né? Ele está recebendo informação, e os linfócitos T estão mandando os seus soldados, e os linfócitos B estão produzindo os seus anticorpos. Então, não vai ser assim, né, um ano com menos infecção que vai nos deixar enfraquecidos. Então, realmente, se a gente manter esses hábitos para o futuro, é benéfico, como você falou, que caiu muito o índice de doenças respiratórias, né, nesse ano. É claro que, né, a máscara, não digo que a gente vai usar não sendo obrigatório, mas, né, se prevenindo na medida do possível. Mas eu acho que, deixa eu só pegar esse gancho, eu acho que com relação à máscara, sim, eu concordo que é uma das coisas que a gente mais quer se ver livre depois que for declarado o fim da pandemia é a máscara. Mas eu também acho que ela serviu, Keila, para desmistificar e para tirar o preconceito sobre a máscara, porque a gente sempre via, assim, aquelas fotos, né, dos orientais usando a máscara, e a gente achava aquilo tão longínquo, tão estranho, tão exagerado, algumas pessoas até achavam ridículo, né, e agora a gente foi imerso nesse universo da máscara. Então, eu acho que o que tem que ficar para o futuro, pós-pandemia, não é que a gente vai continuar de máscara, é que a pessoa que entende que está com sintomas respiratórios, ela vai evitar sair de casa, mas se ela tiver que sair de casa, ela, sem vergonha alguma, vai lá no armário dela, vai pegar uma máscara e vai sair de máscara. Eu acredito nisso, né? Acredito que dali, sei lá, 2022, 2023, vai estar todo mundo sem máscara, mas a pessoa que está gripada, que está com sintomas de coriza, de tosse, de espirro, se ela tiver que sair, ela não vai ter vergonha de usar máscara. Isso que eu queria deixar bem como mensagem. Assim, sabe, então a máscara isso seria um legado bacana, que seria interessante que fique da Covid, que a gente use máscara quando tiver com algum problema respiratório. A população asiática faz isso corretamente, esse é um hábito que a gente tem que aprender, vai ser muito legal se ficar. Bacana. Bom, mas aí eu fui te cortando aqui, entrando nessas, você estava falando sobre a vacinação, você ia começar a falar agora do... Então, o que eu estava falando primeiro, por que a vacina pôde ser desenvolvida tão rapidamente, porque essa tecnologia ela já vinha em andamento, né? Mas principalmente uma coisa muito legal que os 2 CEOs que eu li, eles falaram, é que todas as fases mais burocráticas e econômicas do desenvolvimento de uma vacina foram pulados, foram agilizados. E isso é bom, porque essas fases elas não têm que ser prolongadas, né? Então, por exemplo, em algumas vacinas se demorava até 2 anos para conseguir o número de pessoas, né, o N, que a gente chama o N amostral, para testar. Então, tu ia testar em 2.000 pessoas, nossa, ficava 2 anos lá em 10 países para conseguir todas as pessoas. Financiamento era uma fase que eles relatavam que era muito demorada também. Então, essas 2 fases, elas foram muito abreviadas agora com a Covid, porque o financiamento forçosamente choveu, né, todos os países quiseram, ou muitos países quiseram ajudar a desenvolver a vacina para entrar nesse consórcio que teria prioridade no recebimento das doses, né? Mas quero acreditar também que por interesse na saúde global, né? Nós estamos no meio de uma doença que ninguém sabe o que vai dar, o que vai acontecer, então acho que as pessoas detentoras, né, do poder econômico devem também ter esse interesse de desenvolver a vacina. Mas o dinheiro choveu, foi a expressão que eles usaram, né? Dessa vez choveu dinheiro para desenvolver a vacina, e os casos estão aí abundantes no mundo inteiro. Então, um dos motivos deles terem vindo ao Brasil testar a fase 2 já da vacina e a fase 3, é porque aqui nós somos campeões ou vice-campeões em números de casos, né? Então, faz muito sentido os pesquisadores virem num lugar onde tem mais casos para eles poderem estar expostos a uma maior diversidade de pessoas para poder testar. Então, principalmente isso, a tecnologia que já estava em desenvolvimento e a parte burocrática, né? Então, convocação de pessoas para serem testadas e financiamento, isso é que foi muito abreviado e que a gente pode ter, então, essa vacina com menos de 1 ano aí de pandemia. Mas para quem está com medo de se vacinar, é seguro, não é? Efeito colateral? Excelente pergunta. Estava lendo também agora antes da nossa entrevista, a entrevista do Dr. Gideon, que é um infectologista muito famoso e que participou das pesquisas de várias vacinas, inclusive que ainda não existem. Ele participa da pesquisa da vacina do HIV, de hepatites, do HPV, muitas vacinas importantes, né? E ele escreve um texto que não é técnico, é um texto quase editorial, dizendo que ele quer ser o primeiro da fila para se vacinar, tá?
Então, estou resumindo aí o texto, depois a gente pode deixar o link, Keila, para os nossos ouvintes, mas o que eu quero dizer é assim, ó, vai ter efeito colateral, vai, porque é normal, e esses efeitos colaterais que já estão sendo veiculados na imprensa, a gente até ouve com uma certa tristeza, porque isso é normal e isso acontece em absolutamente todas as vacinas e todos os medicamentos. E o fato dessas raras reações ou comuns reações estarem sendo tão destacadas na imprensa causa um certo medo na população leiga que não está acostumada, né, com esses eventos. Então, reação alérgica é muito comum e não é considerada grave. A gente vai ter aproximadamente 1 para cada 100 mil casos vai ser uma reação considerada grave. Isso é um número muito pequeno, muito desprezível, né? Principalmente porque todas as reações, mesmo as consideradas graves, têm tratamento, têm acompanhamento, são conhecidas, né? A gente sabe como manejar. Então, se a gente colocar na balança risco e benefício, custo e benefício, vale muito mais a gente se expor ao risco de se vacinar e muito provavelmente não vamos ter reação alguma e participarmos da imunidade de rebanho e estimularmos também a nossa imunidade. Essa relação, ela fica muito em vantagem para a vacinação, tá? Não tem nenhum motivo, assim, para a gente não querer se vacinar. O movimento anti-vacina existe. Um comentário dos epidemiologistas é que nunca tinha havido um brado tão alto anti-vacina contra uma vacina que ainda não existe, né? A gente já tinha um movimento anti-vacina para sarampo, para rubéola, para cachumba, mas contra uma vacina que ainda não existia, não tinha surgido ainda essa movimentação, né? Então, isso é algo também para se refletir, porque o quanto é mais importante a gente gritar contra essa vacina ou contra o que a doença vai causar. Quantas pessoas essa doença ainda vai matar? E quantas pessoas a gente ainda pode salvar com essa vacina, né? Então, eu acho que o brado anti-vacina, ele teria que contemplar também essa questão. Eu acho que aqui não é o objetivo da nossa conversa, mas eu acredito que isso também, tenho certeza, né? Vocês também, profissionais de saúde, todo mundo que está se informando sobre isso, é uma questão muito política também, né? Tem toda uma política envolvida, não só aqui, né, do Brasil, mas em todo o mundo. Então, o importante é a gente pensar nessa parte da ciência nesse momento, né? Que é o que vai fazer a diferença, né? Keila, eu não queria nem entrar nesse assunto porque está realmente super politizado, polarizado, mas, enfim, se eu posso, fiquei pensando uma forma criativa e amorosa de fazer esse apelo, tá? Então, o apelo que eu faço é assim, ó, em fórum íntimo, independente do que a pessoa vai discutir com seus amigos, com a sua família, pensa para si mesmo, em fórum íntimo, o que você gostaria para você, para a sua saúde, para a sua família. Esse é o melhor indicador, eu acho que o coração vai dizer, o coração, entre aspas, né? Então, o teu coração vai te dizer o que é certo para a tua saúde, para a tua família, independente das opiniões que tu expressa publicamente, né? Não deixar isso fazer parte das decisões, acho que isso é muito importante. Sim. E aí, bom, você já explicou, né, da parte que foi estudada essa vacina, vão ter efeitos colaterais, mas é uma coisa normal, e o que a gente pode esperar de quando que a gente vai ter a imunização da população mesmo, quando que você acredita que a gente vai poder, como você tinha falado, tirar a máscara e só usar com bom senso, para não estar passando outras doenças, né, para os outros, mas enfim, quando a gente vai poder voltar para o tal normal, né, que todo mundo fala? Essa é a parte mais lamacenta da nossa conversa, né, que Estou brincando, estou falando sério. Então, eu quero dizer que agora, a partir de agora eu vou falar só em suposições, que não são minhas, são de todo o meio científico, mas que é necessário a gente ter a maturidade de ouvir essas dúvidas e entender que elas não têm resposta ainda. Se a gente for atrás de uma resposta desesperada, a gente vai estar errando, tá? Então, as vacinas, quando elas começaram a ser desenvolvidas, os primeiros testes, elas partiram de uma eficácia de 70%, que não é considerada tão boa, e agora as que estão sendo lançadas no mercado, elas já têm próximo de 94%, 95% de eficácia e efetividade, quer dizer, elas vão induzir a produção de anticorpos. O que nós não sabemos é por quanto tempo esses anticorpos vão nos proteger. Já viram isso? Isso em todas as leituras que aparecem, até no meio leigo, no meio técnico, ninguém está falando por quanto tempo esses anticorpos vão nos proteger.
Para quem não tem familiaridade com anticorpos, a gente tem vários tipos de anticorpos que recebem o nomezinho de IG, IG de imunoglobulina. A palavra imunoglobulina é sinônimo de anticorpo, tá? Então, tem a imunoglobulina tipo A, tipo G, a tipo M, a tipo E, cada uma recebe uma letrinha. Logo que a gente se infecta com uma doença, Keila, a gente produz rapidamente muitas imunoglobulinas do tipo M, IgM. É a imunoglobulina da fase aguda, da fase que a doença está pegando fogo. Em seguida, ela para de ser produzida e começam a ser produzidas outras, que são as do tipo G, então a IgG, que vão durar por mais tempo. E é essa IgG que é a vedete da história. Hoje em dia todo mundo fala, né, tô só por uma IgG positiva, né, significa já tenho imunidade. Então a gente está imaginando que essa vacina vai induzir a produção de IgG e que essa IgG será protetora por muito tempo. E essa garantia que nós não temos. Então, só quando a vacina estiver no mercado, as pessoas estiverem se vacinando, usando, elas certamente vão continuar sendo monitoradas, essas pessoas que se expuseram às pesquisas, né? Então, aí entra a fase 4 da pesquisa, que a gente chama de farmacovigilância, que é quando o produto, seja o medicamento ou a vacina, já está no mercado, já está sendo utilizado, e as pessoas continuam sendo vigiadas para verificar se vai acontecer alguma reação rara que ainda não tinha acontecido nas outras 3 fases. Só quando a vacina entrar, então, na fase 4, que ela estiver sendo plenamente utilizada e as pessoas sendo monitoradas, é que a gente vai saber por quanto tempo essas pessoas mantiveram a sua IgG, e tem mais uma frase que também assusta muita gente. E esta IgG foi protetora, porque às vezes nós temos IgG contra determinada doença, mas ela não é suficientemente protetora e eu posso me infectar novamente. Isso acontece com várias doenças que nós conhecemos, acontece com herpes, acontece com varicela, com sarampo, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Para que as pessoas não se descansem sobre a ideia da vacina. Ah, estou vacinado, agora posso parar de tomar cuidados. Nós não sabemos ainda se isso será verdadeiro, por cruel que seja essa frase, tá, Keila? Nós vamos nos vacinar e precisamos continuar vigilantes, porque não sabemos quando vai ser desenvolvida essa imunidade e por quanto tempo ela vai durar. Quando é que eu vou desenvolver imunidade, mesmo que ela não seja permanente, né, depois da infusão da vacina? Então, alguns estudos falam em torno de 20, 24 dias e outros até 48. Também não temos uma certeza. Então, entre 20 e 50 dias é o tempo que eu, depois de ter feito a vacina, vou demorar para desenvolver as minhas imunoglobulinas protetoras. Significa que eu me vacinei, eu não posso sair na rua dando pulos de alegria sem máscara. Eu continuo me cuidando, continuo tomando todos os cuidados. E aí, se essa IgG que você falou não for suficiente para imunizar as pessoas, é possível, por exemplo, no outro ano, não sei qual período teria sido, você ser vacinado novamente, vai fazer efeito de novo, se você usar a mesma vacina? Provavelmente é isso que terá que acontecer, já visto que algumas das vacinas que estão propostas têm 2 doses, né? Então, justamente para estimular o teu sistema imunológico e depois para reforçar, para ter uma carga grande de IgG. Provavelmente nós teremos que ser vacinados de tempos em tempos para Covid, assim como nós somos vacinados de tempos em tempos para gripe, para tétano, só que a gente nem se dá conta disso. Para gripe a gente é vacinado todo ano. E por que a gente é vacinado todo ano? Porque o vírus vai mudando, os vírus da gripe é uma família, uma cepa, né? Elas vão mudando, e os cientistas vão mudando essa exposição vacinal anualmente, e a gente vai lá na clínica, faz a vacina, e por aquele ano a gente está protegido. Ninguém acha ruim, né, fazer a vacina uma vez por ano. Para Covid vai ser parecido, só que o que nós não podemos ainda dizer é que essa frequência seja anual, Keila. Talvez ela não seja anual, isso é que nós vamos saber. Talvez ela seja menos que anual. Se for mais, é lucro, tá? A febre amarela, por exemplo, foi uma polêmica que nós tivemos no Brasil há pouco tempo atrás. Vacina a cada 10 anos, não vacina. Quem fez metade da dose precisa vacinar de novo, quem fez a dose inteira não precisa. Era um período maior, por isso a gente não dava tanta atenção nessa revacinação, né? Mas a gente tinha que revacinar. Para tétano, a cada 10 anos, a gente tem que revacinar. Então, esse fenômeno da gente revacinar para novamente apresentar aquele agressor ao nosso sistema imunológico, para ele
se lembrar que ele tem que voltar a produzir IgG, isso não é inédito, a gente é que está mais assustado agora e está dando importância a isso, né? A grande questão é qual será a periodicidade, então, que a vacina da Covid vai requerer, essa é uma grande pergunta. Existe algum consenso entre os profissionais de saúde no geral sobre a forma como reagir para uma futura nova pandemia de outro tipo, né? Porque todo mundo dá seus pitacos, né? Ah, mas por que não fecharam os aeroportos já logo descobriram na China? Por que não fizeram isso, aquilo? Por que aqui no Brasil... o pessoal fala aqui, né? Por que deixaram ter o carnaval no Brasil? Agora andaram dizendo que estudos falaram que o vírus já estava circulando durante fevereiro. Enfim, existe algum consenso entre os profissionais sobre como reagir a uma nova futura pandemia? Olha, Keila, assim, do jeito que tu está perguntando, eu não li nada, mas, assim, um grande volume de leituras e de observações acerca do escopo dessas leituras, né? Eu poderia te dizer que está todo mundo perdido, mesmo países considerados super desenvolvidos, né? Olha a diversidade que passou a Suécia, a diversidade que passou a Noruega, né? Que são países com IDH super alto, economicamente muito prósperos, né? Também passaram com muito maus lençóis com a Covid, então está todo mundo ainda não sabendo o que fazer, se fechar, se não fechar. Tem estudos mostrando estatisticamente que a abertura econômica é mais favorável do que o fechamento, tem outros estudos mostrando completamente o contrário. Então, olhando retrospectivamente, eu acho que a gente vai aprender com a pandemia. Por que eu digo isso? Porque a gente às vezes fica batendo cabeça com as coisas acontecendo agora e a gente não olha para o que aconteceu 10 anos atrás, 20, 30, 50, né? A gente está no olho do furacão, não tem respostas agora. E a estatística, ela vai vai nos ajudar a dar muitas respostas. Então, a gente vai estudar o caso dos países que fecharam, dos países que abriram, que as crianças voltaram mais cedo, que as crianças voltaram mais tarde, a estatística vai dizer muito sobre isso. Só que a gente ainda está no meio da evolução natural dessa doença, né? Ela ainda está acontecendo, a gente ainda está passando por essas ondas, segunda onda, já tem país em terceira onda, então ainda não é o momento das respostas, né? A gente ainda está fazendo as coisas tateando. E a gente, eu digo também me referindo aos governos, às lideranças, né? Estava lendo as diretrizes, por exemplo, agora para o Natal. Tem lugares que dizem que a festa deve ser para 6 pessoas, outros que dizem que é para 10, outros que dizem que é para 12. Qual é a diferença de 6 para 10 para 12? É por metro quadrado? É pela idade das pessoas? Então, tem certas medidas que estão sendo propostas que a gente entende qual é o objetivo, mas que o número em si parece completamente aleatório. De onde foram tirados aqueles números, né? Eu posso ir para a praia, eu posso ficar ali rapidinho e dar um mergulho, mas não posso ficar na areia. Mas daí eu posso ir num restaurante e sentar para comer. Por quê? Porque essas aleatoriedades, né? Nós não sabemos, eu acho que elas são de fato aleatoriedades que a gente vai conhecer o resultado depois. E no caso, esse tipo de estudo diferente da vacina, como você falou que com investimento financeiro e de pessoal, né, de cabeças pensantes lá para desenvolver isso, não é algo que a única coisa é o tempo mesmo, né? Tem que esperar ter essa resposta na população, né? Keila, sensacional essa frase que tu falaste agora. É o tempo mesmo, a única coisa é o tempo, né? Então, eu te falei dos estudos de fase 4. A fase 4 é quando o medicamento já está no mercado há muito tempo, e quanto mais ele está no mercado, mais a gente conhece sobre ele. Por que hoje em dia não tem médico que tenha medo em prescrever uma aspirina, por exemplo, de 100 miligramas para prevenir infarto? Porque a aspirina é um medicamento que a gente conhece há décadas. Tudo o que aconteceu com a aspirina, a gente já sabe como manejar. Os que são mais novos, a gente não tem essa segurança. Então, é essa situação que a gente está referindo agora. Conforme o tempo passar, a gente vai ter mais proficiência, vai ter mais excelência no manejo dessas situações todas, né? Bom, o pessoal que está na UTI, eles descrevem que já tem um grande avanço de conduta de agora, mês de dezembro, para o mês de março, quando começou a se tratar paciente de Covid em UTI. Eles não sabiam o que fazer, eles estavam usando de tudo um pouco. Hoje em dia eles já sabem, não, se o paciente chega em tais condições, é esse esquema medicamentoso. Se ele chega em tais outras condições, não precisa isso, precisa mais aquilo, né? Então, só de ter passado o tempo e de sim se ter errado e se ter acertado, muitas coisas já foram compreendidas. Mas é o tempo vai dar muitas respostas. O que você tem a dizer sobre as academias, sobre a transmissão dessa doença
nesse meio das academias, não vamos falar especificamente das escolas de dança, né? Uhum. Sobre as academias, eu só queria falar, assim, logo que vieram com essa frase, lá no início da quarentena, tem que abrir as academias, porque é uma questão de saúde, eu ficava realmente em dúvida, Keila, porque, assim, por 1 ou 2 meses, a gente sem a academia, não ia deteriorar tanto assim a nossa saúde. Veja que eu não estou falando isso contra as academias, muito pelo contrário, eu sei que, né, os colegas têm que gerir o seu negócio e tudo, o maior respeito. Mas eu achava assim, ó, se as pessoas ficarem 1 ou 2 meses ou 3 em casa fazendo seu exercício físico, não vai ser um grande problema, né, para a sua saúde. Agora, tendo passado quase 1 ano e atendendo pacientes, pessoas que pararam de fazer o seu exercício físico durante esse ano inteiro, eu já estou pensando, né, que esse tempo se prolongou e que sim, as pessoas estão tendo repercussão sobre o seu estado de saúde. Então, a gente está vendo muito diabético descompensado, muito hipertenso descompensado, os próprios pacientes reumáticos, e eu vou te dizer, eu peso todo mundo, todas as consultas, peso e pressão arterial, 100% das pessoas ganharam peso entre 4 e 9 quilos, a média dos meus pacientes, tá? Que até os americanos estão chamando the quarantine pounds, os quilos da quarentena. Eles, se a gente não tomar cuidado, eles vão ficar e eles se transformam em problemas de saúde, né? Para quem já tem essas comorbidades. Então, eu realmente acho, assim, ó, que 2 a 3 meses não teria sido um problema, mas esse ano inteiro, e talvez não sabemos mais quanto tempo vamos ficar confinados em casa, é sim um problema a gente ficar sem atividade física. É sim um problema, tá? A gente precisa se mexer de algum jeito. Dito isso, eu também acho que o controle nas academias tem que ser muito mais rígido. Eu vejo que algumas já reabriram e não tem o cuidado adequado ali da higienização e principalmente da aglomeração de pessoas, que a aglomeração pior do que a higienização. Outra coisa que eu quero falar, e que a gente ouça com bastante maturidade, tá? Eu fiquei até pensando, falo isso ou não falo? Mas eu vou falar porque a gente está aqui para trazer informação, né? E a gente tem que usar essa informação com sabedoria. Alguns estudos mais recentes têm mostrado que a infecção pelas vias de superfície, ou seja, o coronavírus que fica aqui num plástico, numa madeira, ele é menos importante do que a transmissão via pessoa a pessoa, através das gotículas respiratórias, tá? Então, aquela neura, aquela paranoia que algumas pessoas estão de não botar a mão em nada, de a cada 5 segundos passar álcool em tudo, talvez não seja mais importante do que a parte respiratória. Veja bem, eu não estou dizendo que não é para a gente limpar tudo, que não é para a gente usar álcool gel, é sim, é para continuar tudo que a gente está fazendo. Mas estou dizendo que o coronavírus, o SARS-CoV-2, ele parece ser mais viável na transmissão pessoa a pessoa, através das gotículas, do que se ele ficar, por exemplo, 4, 5 horas numa superfície de uma mesa ou de um objeto, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Muito importante nas prioridades, Keila, agora para o fim do ano. É muito preferível eu não estimular a aglomeração de pessoas numa festa, por exemplo, numa festa de Natal, do que eu deixar que as pessoas se aglomerem e disponibilizar álcool gel. Porque já estou vendo gente falar assim, eu vou convidar toda a minha família, são 20 pessoas, azar. Vão ficar 20 pessoas aqui nessa salinha. Vou disponibilizar álcool gel, vem todo mundo com álcool gel e de máscara e vai ficar tudo bem. Não, gente, não é por aí. Então, se tiver que optar por alguma medida, a medida principal é pouca gente em espaços fechados, tá? Tem que ter 2 por 2 para cada um, 4 metros quadrados, de preferência ao ar livre, de preferência, saiu até no guia da Fiocruz agora essa semana, de preferência não faz festa de Natal, ninguém vai morrer, mas se for fazer, não adianta colocar muitas pessoas num espaço pequeno, mesmo que haja todo esse cuidado com os objetos. Tá? Então, isso que eu quero dizer, que o cuidado com os objetos é sim importante, mas mais importante ainda é não permitir essa aproximação das pessoas, mesmo com máscara. Porque também, Keila, vamos lembrar algo que aconteceu ali em março. Quando ainda se estava nessa discussão de usar ou não usar máscara,
um dos argumentos é que não tinha máscara para todo mundo. E, de fato, com o material adequado, aquela N95, não tinha e não teria agora, da mesma maneira. Mas foi visto que a máscara era efetiva, que botar um pano na frente da cara era efetivo, então foi estimulado que as pessoas construíssem, costurassem as suas próprias máscaras, e é isso que está acontecendo. Hoje em dia, todo mundo costura lá um paninho, todo mundo tem a sua máscara. Então, em termos populacionais, é efetivo, mas não vamos nos esquecer que essa máscara, ela não é um bloqueio perfeito. Quando a gente fica mais de 2 horas, ou quando ela está úmida, ou dependendo do material que ela tem, ela não é uma proteção 100% efetiva. Então, se eu estiver conversando com uma pessoa muito próxima a mim, mesmo de máscara, eu posso receber e posso transmitir. Isso é uma noção muito importante, tá? Então, eu falei das festas, mas eu queria prolongar também essa ideia para o pessoal das escolas de dança. Tem que diminuir o número de pessoas dentro da sala de aula, tem que respeitar esse 2x2, né? E, sobretudo, Keila, antes e depois da sala de aula, porque eu tenho visto vídeos encantadores das salas de aula, tudo demarcadinho, assim, as crianças com as suas máscaras, os adultos também, dançando numa boa ali no seu quadrado, só que o antes e o depois, muitas vezes tem aglomeração, e isso é muito perigoso. Do ponto de vista da saúde, você está falando que é importante, sim, que se faça o exercício, então, de repente, se está liberado fazer atividade na sua escola de dança, apenas cuidando dessa questão, né, de ser poucos alunos, de manter esse distanciamento. Né? É delicado a gente falar de prioridades, porque eu falei assim, primeiro vamos trabalhar, né, para garantir a nossa sobrevivência, depois podemos ir ao supermercado, podemos ir à farmácia, vamos deixar as festas para o último lugar, mas também tem gente que trabalha, né, cujo ofício é realizar as festas, é proporcionar os meios, né, para a diversão dos outros também, então isso também é trabalho. É delicada essa situação, mas eu acho que cada pessoa sabe julgar quais são as suas atividades fundamentais, partindo disso, sobrevivência, saúde, né, e quais são as atividades que não são fundamentais. É tudo uma questão da gente se adaptar, e com a internet hoje, assim como os professores se adaptaram, e alguns tiveram excelentes resultados com as aulas online, eu que tenho contato com professores, donos de escola, teve vários que abriram turmas novas, pessoas que começaram a fazer aula agora, durante a pandemia, que não faziam dança antes e quiseram procurar por estar entediado em casa, por estar muito parado e tal, mas enfim, que tiveram resultado. Então, conheço vários professores que abriram turmas novas, enquanto, é claro, a gente sabe que a grande maioria, a gente teve essa realidade de escolas fechando, de pessoas que passaram por mais dificuldades, mas teve gente que investiu no online. E sobre isso que tu falaste das escolas de dança, eu acho que vai ser objeto de estudo. Eu fiz o meu doutorado em processos de criação em dança, né? Então, eu tenho certeza que isso vai ser objeto de estudo de quem trabalha com processo de criação, porque o tanto de coisas interessantes que surgiram, né, em termos de coreografia, de movimento, o que significou para a cinesfera, que é aquele nosso espaço disponível, corporal, né, o que significou para a cinesfera a gente ter que dançar dentro de casa, num corredor, numa sala, arredar um sofá para dançar. Olha a movimentação diferente que surgiu em função disso, olha as estéticas diferentes que apareceram em todos os vídeos que a gente viu, né. Então, por enquanto, a gente ainda está mais preocupado com essa questão da saúde, mas em breve a gente vai sair dessa pandemia, Keila, e um material riquíssimo que a gente vai ter para estudar vai gerar muita reflexão na dança, na criação, né? Eu tenho visto isso, sou bem otimista com relação a isso. Aproveitando, falando de estudo, queria para você encerrar aqui, falar um pouquinho para a gente sobre a International Association for Dance, Medicine and Science, que você está falando de estudo, acredito que lá também vai sair estudos bacanas disso aí, né? Até por ser uma colaboração mundial. Fala um pouquinho sobre a associação, o trabalho dela. A Adams é uma associação, assim, encantadora, né? Eu tive contato com eles logo depois da fundação, não, na década de 90, né? Mas eles começaram através de uma colaboração de um médico espanhol com médicos norte-americanos, que, além da dança, também trabalhavam essa interface com a saúde. Lá no hemisfério norte, particularmente nos Estados Unidos, que pessoas com essa trajetória, como a que eu tenho, como a que outras colegas têm, são muito comuns, assim, bailarinas que são ortopedistas, fisioterapeutas que tiveram uma carreira profissional em dança, né? Essa interface, assim, consistente mesmo da dança com a área da saúde, ela é mais comum, né, do que aqui,
Então, essas pessoas forjaram a Associação Internacional de Medicina da Dança, ou de Medicina e Ciência da Dança, e ela floresceu ao longo desses quase 40 anos que ela já tem, né? Então, eu coloco 40 anos porque tem muita gente que trabalha com dança e saúde e ciência aqui no Brasil que ainda não sabe que a Adams existe. Veja que 40 anos não é pouca coisa, né? São 30 e alguma coisa, não chegam a ser 40 ainda. Mas é importante que a gente tome contato com esses colegas que estão trabalhando por esse tema internacionalmente. E a Adams teve um posicionamento agora nessa pandemia encantador, sensacional. Eles falaram muito sobre as questões de treinamento, de dançar em casa, de lesão, mas eles fizeram uma série de webinars, tem 9 publicações sobre saúde mental na pandemia, tá? E esse conteúdo especificamente está aberto, é só entrar lá no site da Adams e vocês conseguem acessar a saúde mental na pandemia. Muitos conteúdos da Adams são bem restritos, né? Isso a gente tem que reconhecer, e é caro, a assinatura é cara. Mas esse conteúdo de saúde mental na pandemia, ele está liberado no site da Adams, eu acho que todo mundo tem que assistir. Fala muito sobre efeitos do ficar parado, do ficar confinado, do treinamento, do destreinamento, retorno de lesão, questões de carreira, sono, depressão, olha, tudo que pegou todos nós, né? Então, eu acho que a Adams está de parabéns, assim, pela proatividade que eles tiveram na abordagem dessa questão da pandemia. Isabela, muito, muito obrigada. Acho que foi bem esclarecedor. Eu estava com dúvidas, né? E falei para vocês que eu acho que eram... A gente conversa com as pessoas de dança ou não de dança, e todo mundo está com dúvidas semelhantes, né? Porque as notícias que saem, enfim, são parecidas, né? Eu acho que se a gente puder estar contribuindo aqui minimamente que seja, né, para esclarecer essas dúvidas e também para que as pessoas se segurem, né, para evitar esse vírus de se propagar mais ainda, né, que seja a nossa contribuição aqui nesse final de ano, nossas boas festas para todo mundo, né. Eu que quero te agradecer de novo, adorei conversar contigo. Eu queria que tu, por favor, deixasse os meus contatos à disposição, tá? Quando tu for fazer, pode lidar com isso. Vai estar aparecendo aí embaixo agora, enquanto você fala. Isso, eu adoro conversar com as pessoas, eu sou facinha pela rede social. Eu quero dizer que eu não sou infectologista nem epidemiologista, mas sou clínica, trabalho na assistência dos pacientes. Eu estou falando isso para as pessoas, né? Puxa, por que ela está falando essas coisas? Porque todo mundo que atende paciente, que trabalha na assistência, esse ano a gente foi inundado pelo conteúdo Covid e não poderia ser diferente. Então, estou trazendo só a minha contribuição assim, de experiência e de leitura, mas dizendo também que se tiverem outras dúvidas que eu não respondi aqui, que eu não abordei, que eu estou à disposição para mandar material, tem muito material de qualidade, tá? Então, eu quero mandar links para vocês, artigos e material que pode ser importante, tá? Para resolver as dúvidas que eu não resolvi aqui. E dizer para todo mundo, assim, ó, como pessoa, não como médica, que a gente tenha bastante maturidade, bastante calma, bastante paciência, porque ainda não terminou. Talvez esteja longe de terminar. Eu sei que não é o que a gente queria ouvir, nem o que a gente queria falar, mas é a atitude mais sábia a tomar. Essa paciência, essa serenidade e a nossa capacidade de observação e de empatia, tá, gente? Nós estamos no meio do caminho. Vamos com tranquilidade, que a gente ainda tem que passar por essa com muita sabedoria e muita saúde.